Sejam muito mais que bem-vindos a mais um podcast Momento da Virada. Hoje a gente está com um convidado daqueles que gosta mesmo do que faz, que movimenta, né, esse mercado, sabe muito do assunto que ele domina, que ele vai contar aqui para gente. O Guilherme. Guilherme, seja muito mais que bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite aqui. Para mim é sempre um prazer assim compartilhar um pouquinho. Eu gosto de falar sobre o tema que a gente vai conversar aqui. Bom, deixa eu contar um pouquinho do Guilherme. Ele é ex-funcionário público, pedido a missão para empreender, ou seja, saiu totalmente da sua zona de conforto, né? Hoje ele é sócio proprietário da agência VUCA, tem um projeto incrível, não é um projeto, é uma realidade já, né? Ele é fundador do movimento empreendedor, coautor de 2 livros, tá? E também é mentor de negócios. Então a gente está muito bem respaldado aqui quando a gente fala do famoso skin the game, né? Que é você realmente colocar sua pele em risco. E eu tenho, né, muita parceria aqui com o Guilherme, e ele sempre fala a mesma coisa, que é você precisa viver o empreendedorismo antes de dizer que é empreendedor. E também ele fala muito das dicas do que não fazer, mais do que não fazer do que propriamente o que fazer, né, Gui? Com certeza. Tem o que fazer, o que não fazer, o que eu já fiz, que não deveria ter feito. Ixi, tem bastante coisa para conversar aqui. É verdade. Vamos começar nosso bate-papo, você contando um pouquinho da sua história, qual a sua formação, por que você decidiu empreender. Conta um pouquinho desse movimento seu. Legal. Bom, eu sou formado em marketing, né? Tenho MBA em gestão de marketing, enfim. Só que durante a faculdade, na época da faculdade, meus pais tinham muita dificuldade de conseguir me pagar a mensalidade e tudo mais. E aí eu lembro que todo semestre eu tinha que ir lá renegociar e pedir, pelo amor de Deus, para continuar, enfim. Foi aos trancos e barrancos. E aí até foi minha mãe que me inscreveu num concurso público que eu nem queria fazer, na realidade. Eu estava entrando na agência júnior da faculdade e aí eu acabei passando e fui trabalhar, porque era ou eu continuava na agência júnior e não sabia se ia terminar a faculdade, ou eu ia trabalhar lá e ajudar a pagar. Ajudar não, né? Eu passei a pagar a faculdade. Só que aí eu passei no banco. E ao mesmo tempo que foi um período horrível, foi um período excelente, porque foi Ah, é, muito Gui? Por aprendizado. quê? Porque assim, primeiro porque eu sabia que eu estava num lugar que eu sabia que não era aquilo que eu queria para mim, né? Uhum. Eu vendia coisas, eu vendia produtos que eu não acreditava. Eu convivia com pessoas assim que às vezes para cumprir uma meta faziam coisas erradas. Eu convivia com clientes que queriam passar a perna no funcionário e estavam loucos para qualquer deslize para. Então assim, para mim aquilo era um ambiente tóxico, não era legal, não gostava daquilo. Porém, ao mesmo tempo é, eu passei por esses desafios, vamos colocar assim, foi um aprendizado gigantesco, né? Então, eu aprendi a vender, aprendi a lidar com pessoas, eu conheci muita gente legal, eu conheci pessoas que não eram tão legais, e aí também é um aprendizado você conhecer essas pessoas, porque você vê como até onde vai o pensamento delas, né? E tinha uma coisa que me incomodava mais do que tudo ali, era que pessoas que estavam há muitos anos lá eram as que mais ganhavam e eu jamais chegaria no salário delas, e elas eram as mais preguiçosas. Não Você sabe gostava que é disso. interessante você falar isso, porque o que mais me marca quando eu penso em você é a sua transparência. Ah, eu Você é sou, eu falo. extremamente transparente, correto com as coisas, se dá, se não dá, não dá, não tem enrolação. Eu imagino como você sofreu de trabalhar num É, ambiente desse, que você era totalmente político e que você tinha que fazer coisas que você não acreditava, né? você sabe que assim, lá, mais para o finalzinho, ali nos últimos meses de trabalho, uma gerente, assim, ela era uma pessoa sensacional, assim, foi das pessoas que eu conheci, assim, talvez a melhor chefe que eu já tive. E aí ela virou um dia assim para mim, ela falou, Guilherme, olha, a gente precisa bater meta de tal produto aqui, né? Eu falei, mas isso é horroroso, eu não quero oferecer isso. Ela, não, mas não sei o que Ou lá. sincero. Não, eu falando com ela internamente, eu falei, mas isso é muito ruim, eu não quero, e eu nunca vendia, né, esse produto.
E ela, não, substitui em tal por esse. Eu falei, mas não faz o menor sentido substituir, porque esse aqui que eu estou fazendo, ele ainda faz sentido dentro do contexto. Esse outro não. Daí ela, e assim, para mim também era ruim, porque a comissão era muito menor. Aí ela, não, mas você tem que bater a meta, tá? Eu falei, olha, tudo bem, eu entendo que o banco tem que bater meta. Ele não vai ganhar dinheiro vendendo um ou outro. Vai. Então pronto, meu. Só que eu ganho mais nesse daqui. O banco não está preocupado. Eu também tenho minhas metas. Eu tenho ali minha meta no fim do mês de comissão aqui. Eu vou bater. Aí ela olhou para mim assim, ela já me conhecia, né? Ela, tá bom, vai, faz o que você achar melhor. E eu falei, cara, por que que eu vou substituir? É tipo assim, a pessoa quer comprar o arroz. Aí eu chego lá e falo, não compro arroz, compro feijão. Mas eu não preciso de feijão. Ah, mas eu preciso bater a meta do feijão. Cara, e aí essas coisinhas, eu falei, cara, não faz sentido. Eu já não estava curtindo, muita coisa aconteceu ali naquele período, enfim, né? E até que surgiu a oportunidade eu estava fazendo MBA já, conheci o Gian, que foi um irmão assim para mim. Ele foi dar uma palestra, tudo, e fui trabalhar com ele como assessor de investimento, com bolsa de valores, a Nossa, operação financeira, enfim. muito Foi diferente, né? muito. E aí ali eu via o quanto a galera do banco não faz a menor ideia do que está falando sobre investimentos, a maioria, pelo menos da onde eu estava, né? E, cara, é outro mundo, nossa. E aquilo foi uma bagagem muito grande, né, para mim, assim. Eu aprendi muito sobre economia, aprendi muito sobre finanças, investimentos e tal. Me deu uma bagagem incrível, mas também ainda não era o que eu gostava de fazer. Eu gosto de marketing, sabe? Assim, de estratégia, tal. Tanto é que eu acabei me tornando sócio dessa empresa por conta das sugestões, das coisas que a gente implantou lá, que deram certo, que foram bem bacanas. E aí, em 2014, eu fiz o meu primeiro curso de marketing digital, e aí não parei mais. Aí eu comecei a implantar algumas coisas nessa empresa, até que eu comecei a pegar alguns clientes externos, e aí em 2015 eu falei, quer saber, vou me dedicar só à agência, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Algumas coisas também não estavam tão alinhadas lá nessa outra empresa, e aí fui montar minha primeira agência. E aí, estou até hoje trabalhando com Mas quanto marketing. tempo isso, Gui? Isso foi em 2015. Em janeiro de 2015 foi que, em 2014 eu já estava fazendo alguns trabalhos, em 2015 eu resolvi falar, vou me dedicar ao marketing, vou abrir uma agência. Nossa, Que já de fazem quase fato, 6 anos. que de fato só foi ser aberta um ano depois. Eu fiquei um ano na informalidade ali. Eu só tinha um logo, Instagram e falava que tinha agência. Era isso. Ah, a gente Era isso. começa assim mesmo, né? Não tem jeito. Exato. Não tem Se for momento esperar perfeito. tudo, se for esperar tudo tá perfeito, a gente não começa. Não, não faz, porque não existe perfeito. É, Nunca tá perfeito, porque sempre tem nunca alguma tá. coisa para melhorar, entendeu? Então, assim, não, vou esperar tá tudo pronto. Não vai, você tá se enganando. Não existe, eu só fui e fiz. Óbvio que existe Exatamente. o planejar e tudo mais, mas assim, o planejamento ele morre na execução. Adorei essa frase. Ele morre, porque assim, na hora que você Pode vai. anotar, o planejamento Pode, morre na ele morre na execução. execução. Porque na hora que você vai fazer, você vê que várias das coisas que você planejou não vão sair da forma que você colocou no papel. O papel aceita qualquer coisa, entendeu? Então, assim, por isso que a galera, quando vai fazer planejamento, faz cenário. Se acontecer isso, isso, isso. Então, assim, hoje o meu planejamento é isso, cara, eu quero fazer isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, isso. Sabe assim, planejamento para 5 anos. Cara, não existe. O que eu estudei na faculdade, eu posso pegar 90% das coisas que eu aprendi, eu nem uso mais. Mudou, não tinha marketing digital. E as coisas são muito rápidas, não dá tempo. Claro que você pode olhar um horizonte, ver aonde você quer chegar, mas o planejamento até lá, você não vai construir, vai mudar muita coisa, tem muitas variáveis que você não enxergou, enfim. O ideal é você ter uma visão a longo prazo, mas executar pequeno. Começar, Exato, que é o famoso MVP, né, Gui? Pegar, exato. fazer, prototipar, errar, acertar, ver os aprendizados, melhorar a rota e continuar aprimorando aquilo que você está fazendo. Comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Cresça Essa é a rápido. ideia. Né? Então, É assim, isso às aí. vezes a galera fica pensando lá na frente e tal. Cara, mas você não está executando nem o básico ali no dia a dia. Então, não vai rolar. Né? Algumas coisas vão acontecer que você não tava prevendo, mudanças. Você vai montar um negócio e ver uma pandemia. Quem imaginava a pandemia?
Ninguém montou um planejamento, um plano de negócios pensando, se houver uma pandemia, eu vou fazer isso. Exatamente. Ou seja, né? Então, eu acho que eu tenho muito disso. Eu vou lá, eu faço. Eu penso uma coisa, eu vou lá e executo da maneira mais simples, o MVP, né? Da maneira mais simples possível, para ver se aquilo ali vai funcionar. Se não funcionar, eu dou um passo atrás, está tudo certo. Monta o planejamento? Com certeza, monta um planejamento, um cronograma, pense em possibilidades. Mas aqueles planos de negócio de 50 páginas, cara, quando você montou, já mudou tudo já. É um mês montando isso e mudou já. Verdade. Então, Me diz uma coisa, e quando você foi empreender, resolveu realmente montar a tua agência, mesmo ainda na informalidade, foi fácil? Foi tranquilo? Como é que foi esse começo aí? não foi muito difícil, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não sabia como captar cliente, eu não tinha a menor noção de gestão, eu não sabia. Captar cliente, assim, no banco, quando ele chega, era fácil, porque eles vinham. Mas e quando você tem que ser mais proativo? É diferente, muda muita coisa. Quando a pessoa está falando comigo ali na hora, eu era ótimo. Mas e para chegar a esse momento? Diferente. É, eu não sabia precificar, eu não sabia como transformar num produto, como fazer uma oferta direito. Foi assim, foi muito ruim o primeiro ano. Na verdade, eu não tinha empresa, eu tinha 2 clientes que eu fiquei atendendo o tempo todo, que caíram meio que no colo, né? A verdade foi essa. E aí, de repente, quase que assim, isso em janeiro, lá em setembro, os 2 saíram, e aí eu falei, ferrou, não tem mais nada agora. Não tem dinheiro, não tem cliente, não tem empresa, não tem nada, né? Foi aí que surgiu uma oportunidade de eu entrar num grupo de networking, que eu entrei e que aí mudou muita coisa, mudou o jogo totalmente, né? Nem sei se é já para dar um spoiler, mas foi aí que eu comecei a conhecer outras pessoas e foi um aprendizado. Eu comecei a fechar mais cliente, a empresa cresceu, enfim, foi muito Então, por conta você disso. acredita mesmo que que é fundamental, além de fazer esse MVP, ou seja, prototipar e ir melhorando o teu produto, você ter uma boa rede de contatos é o que vai realmente fazer gerar esse movimento no seu negócio. Porque, pelo que você me disse, você tinha 2 clientes e aí você ficou afogado atendendo os clientes, obviamente, não conseguia prospectar mais ou não conseguia ter uma área comercial mais Uhum, ativa. Então, você ficou dependente desses 2. Quando os 2 saíram, você se viu numa situação sem fluxo de caixa, sem receita entrante, e aí teve uhum. que se movimentar. E o seu movimento foi atrás de uma rede de contatos, é isso? Olha, sendo muito sincero, eu não fui atrás, ela apareceu, né? Ela apareceu. Que Eu fui legal. convidado a participar do encontro, e aí eu falei, vou, eu já conhecia, né, o grupo, já conhecia as pessoas, eu conhecia as pessoas que organizavam e tudo mais. Inclusive por meio desse meu sócio lá da empresa de investimentos. Então, já existia assim, eu não recebi um convite aleatório, né? Eu já tinha um certo contato com as pessoas que estavam ali, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer parte do grupo. Só que o investimento era alto, e eu nem tinha esse dinheiro, nem eu, nem meu sócio. E aí eu falei assim: olha, é o seguinte, a gente pode, tem um investimento, a gente pode, sei lá, parcela, sei lá, a gente dá um jeito, eu me comprometo a tentar fazer pelo menos o investimento se pagar, né? E eu fui para lá comprometido, eu fui com sangue nos olhos, né? Com sangue nos olhos. E a verdade é que um mês depois a gente já tinha pago o investimento do ano. Eu falei, legal. E aí eu fiquei por 2 anos nesse grupo e foi muito bom, né? Ele me gerou muitas oportunidades. Eu conheci muita gente e assim de vários perfis, de vários segmentos diferentes. Ali foi o meu primeiro grande aprendizado realmente para falar assim, cara, eu não sei nada, cara. Eu fiquei 4 anos lá na empresa de investimento também. Fiquei um ano, sei lá, aleatório, prestando um serviço lá, como agência, que eu falava que era agência, mas não era. E aí eu vi, cara, eu sou muito amador, eu tô, assim, completamente sem nenhuma base de conhecimento para ter um negócio. E foi aí que as coisas começaram a mudar, porque daí eu comecei a aprender, aí eu comecei a realmente falar assim, cara, eu preciso buscar conhecimento, né? E mesmo assim, eu levei um tempo até ver
que existem alguns conhecimentos técnicos que, se não tiver, não adianta crescer, não adianta fazer dinheiro, não adianta ter cliente. Eu quebrei, tendo cliente, ganhando dinheiro, quebrou. Por quê? Gestão. Aí eu falei, cara, Olha, coisa que aula, simples hein? de gestão. Gestão. E Gestão, em que aspecto de gestão, especificamente, você acredita que você deveria ter tido mais conhecimento? todos. Gestão financeira, fluxo de caixa, precificação, valor de salário, tudo do financeiro. Gestão de pessoas, horrível eu fui, tá? E confesso que ainda tenho um pouco de dificuldade nisso. Gestão de processo, não tinha. Gestão contábil. Então, assim, são vários aspectos. Você não precisa ser o super especialista, mas você precisa ou ter alguém que conhece, te ajude a pelo menos ter o básico, ou você vai quebrar. E aí que eu falo que não importa o quanto de dinheiro você ganha, se você não souber o como que está a gestão da tua empresa, para onde o dinheiro está indo, como é que, se não fizer uma boa gestão de pessoas, você perde a equipe, você não entrega aquilo que você está falando para o seu cliente, enfim. E aí vai para a ruína, porque você vai perder cliente, você vai ter mais dificuldade para fechar, enfim. É, é toda uma bola de neve que se você que você não vê. Você vai fechando cliente, você fala, cara, que legal, tá acontecendo, tá acontecendo. E lá por trás, é assim, você vai colocando os tijolinhos na frente e os de trás estão caindo, estão quebrando. Você não vê. Você só vai ver quando o que está lá atrás quebrando, ele começa a acelerar mais do que o que você já está fazendo. Né? Então, assim, esse é o grande ponto. E dessa vez que eu quebrei, foi muito dolorido, porque eu fiquei sem entender. Eu falei, cara, a empresa estava crescendo, o escritório, ali já estava realmente com funcionário, tudo. O que houve? E como você chegou à conclusão que você tinha quebrado? Quando a gente perdeu 2 clientes, e aí eu olhei o fluxo de caixa em 2 meses ia pro buraco. E a gente tinha acabado de montar o escritório. Acabado de investir no escritório, falei assim, ó, ou a gente fecha. E aí já tinha algumas coisas que estavam desalinhadas com esse meu sócio, cada um tinha uma ideia diferente e tal. É o que a gente fez, entregou o escritório, e aí a gente resolveu desfazer a sociedade. E aí, quando foi ver o que tinha para pagar de multa do espaço, rescisão, enfim, eu pessoalmente, Guilherme, estava quebrado, eu tinha acabado de fazer uma viagem que foi, assim, completamente insana, assim, fora de realidade. E aí eu olhei e falei assim, tá, beleza, somando o que eu tinha, Guilherme, para pagar, mais o que tinha de coisas da empresa, eu estava com um déficit que era de 20 vezes o valor do que eu tirava de Prolabore. 20 vezes, ou seja, se eu ficasse 20 meses sem gastar um centavo, aí eu quitava tudo que eu tinha para pagar. Era essa a situação. Mais ou menos E isso. detalhe, né, Gui? Você tem noções de finanças. E quem não tem? Então, Porque é o mas uma seguinte, coisa, você uma vai coisa é fazer essa. noção financeira de investimento, outra coisa é gestão de fluxo de caixa, Exatamente. data de pagamento. Por exemplo, eu sempre fechava cliente que eu trabalhava e depois pagava. Isso é fluxo de caixa negativo. Hoje Não, eu mas o tenho que eu estou noção. te dizendo é que você subiu um alerta. Uhum, Muitos empreendedores não sobem o alerta e começam a fazer o quê? Empréstimo em cima de empréstimo, uhum, se endividar muito, continuam gastando, porque foi muito corajoso da parte uhum, do seu sócio, 2 meses depois de ter montado um escritório, que é a tangibilização, né, de um espaço, uhum. dar 2 passos para trás. Muitos empresários e empreendedores não fazem isso, continuam. E aí o É, rombo é muito maior, muito maior. exato. É porque a gente fez conta, a gente falou, olha, não tem como, vai todo mundo para o home office. E, e para a gente foi muito dolorido assim fazer isso. E aí a gente viu, né, que quando a gente foi para o home office, cada um atendia os clientes que tinha fechado. A gente não tem uma sociedade, a gente divide funcionário. Você tem os teus clientes, eu tenho os meus e, sei lá, nem sei o que acontece com os que você fechou, você não sabe o que acontece com os que eu fechei. Não faz mais sentido isso, né? E aí a gente teve que mandar a equipe embora para desfazer a sociedade.
pagar a rescisão. Eu até fiquei com uma funcionária, mas assim, cara, não podia ter o vínculo, teria que zerar para desfazer a sociedade. E aí eu falei, ó, se você quiser continuar comigo, tudo certo. E ela até continuou por bastante tempo depois, mas foi um baque. Eu falei, cara, o que, que deu errado? O que, que eu fiz de errado? É, e assim, eu vejo muita gente fazendo, eu vi até ali, muita gente fazendo coisas erradas e eu via de fora. Quando você está dentro, você não vê. Você não vê. Então, é assim, eu lembro muito bem, eu ainda estava na empresa de investimento fazendo algumas consultorias, aí a gente pegou um cliente, foi em 2014 ainda, estava montando uma empresa de paletas mexicanas, estava na moda isso aí. Ela colocou todo o dinheiro dela nisso, loja física, ela estava distribuindo tal. Eu falei, legal, até aí ela pegou uma loja própria. Eu falei, cara, você está muito maluca, vai dar ruim isso. Vai dar ruim. Assim, você está colocando todo o dinheiro. Sabe o que ela fez? Olha que ela quebrou com 3 meses, porque ela fez uma grande compra, foi colocar um estoque numa casa, comprou um monte de geladeira, colocou os estoques para fazer a distribuição. Queimou, porque a casa, a rede elétrica não estava pronta para receber as geladeiras. Nossa! Todo o estoque dela derreteu. Só isso. Acabou com o estoque dela. Acabou. E aí? E é mó simples isso. Isso não estava no planejamento. Não, Colocou todo o dinheiro. isso é ali, ó, no front, no jogo, não é Vida treino, é real. jogo. E aí as paletas mexicanas saíram da moda, ninguém nunca mais soube de outro. Eu não sei nem onde tem mais, isso tinha em todos os lugares. Então, assim, a pessoa ela vê uma oportunidade, aqui o negócio está crescendo, está crescendo, está crescendo, vou entrar nisso, vou entrar nisso, vou entrar nisso, e se ferra, né? Sem preparo, não tinha noção. Eu falei, cara, e eu via isso, eu falei, pô, eu fiz algo muito parecido depois, né? Então, o aprendizado que ficou foi enorme, né? Você sabe que eu também já quebrei uma vez, há 10 anos atrás, e hoje, quando eu percebo que eu estou começando a agir, a reagir ao invés de agir, que é você simplesmente ir no piloto automático, eu paro uma semana assim, eu me escondo, não falo com ninguém, não faço nada, paro tudo e vou avaliar o negócio. Geralmente eu estou começando a desviar o caminho. Ou Uhum, seja, gastando muito sem ver o retorno, tomando muito risco sem, de fato, tomar a decisão correta, gastando tempo uhum. com o que não deve. É impressionante, Gui, que independente do tempo que você faça e você empreenda, você precisa desse tempo para sair do negócio, igual você falou. Você precisa sair do aquário e Uhum, olhar de fora para entender se exato. você realmente está indo ou não, porque é muito sutil esse vazamento. Começa a É. vazar mesmo, é muito sutil. A maior parte, e aí eu me coloco nisso, porque eu me pego fazendo muito isso às vezes, é assim, é você ter uma empresa e você trabalhar na empresa. E aí tem um livro que é incrível, que é o Mito do Empreendedor. Ele fala, cara, isso é o que te mata, porque você tem que trabalhar pela empresa e não na empresa. Eu falei, nossa, faz muito sentido. Então, assim, como eu tenho muito contato com muito empreendedor por conta da agência, do próprio movimento empreendedor, eu vejo que as pessoas, elas montam um negócio para ter um emprego. É isso. Ela fala, não tenho tempo, não tenho tempo. Não tem porque você criou um negócio para ter emprego. Você só não queria ter um chefe, e aí é o seguinte: o chefe era o que fazia o negócio rodar. Agora, você, além de ser o chefe, é o empregado do teu próprio negócio. E aí você não tem tempo para fazer os dois. Ponto. E Exatamente. aí você E fica lá muitas pagando vezes incêndio. depende financeiramente daquele negócio, e aí fica desesperado e toma decisões, às vezes, que não são as melhores para a Equivocadas, empresa. sem dúvida. E é isso que acontece, né? Então, assim, você vê, assim, são erros amadores e que às vezes a pessoa até sabe, mas é o que ela falou. Ela coloca o emocional e aí o emocional faz você tomar atitudes que não são as mais inteligentes, né? Então, olha só, vou dar um outro exemplo aqui de uma pessoa, sem citar nomes, mas ela tinha um produto, e o produto custava X. E aí eu falei para ela, poxa, mas você podia fazer o produto de forma diferente. Daí ela, mas vai ficar mais caro. Eu falei assim, mas tudo bem, eu aceitaria pagar isso. Então, o que que ela estava fazendo? Ela definiu o preço e ela queria ajustar o produto ao preço que ela definiu.
É muito insano isso. Eu falo, caraca, vou vender um produto a R$ 10. Deixa eu ver o que eu posso vender a R$ 10. Não. Você vai resolver um problema, e aí você vai encontrar solução, vai ver se tem pessoas que estão dispostas a gastar dinheiro para resolver aquele problema. Se existem pessoas suficientes para manter o seu negócio que querem resolver aquele problema, aí você vai ver como que você resolve e depois você vai precificar, baseado naquela solução que você deu. E não como ela estava fazendo. Né? Ela começou pelo preço. Eu vou cobrar, sei lá, R$ 10. Deixa eu ver o que eu posso fazer por R$ 10. Não faz não faz Não tem sentido. nenhuma estratégia por trás disso, né? Então, assim, porque é medo de cobrar. É, É assim, mas tem eu várias preciso crenças. um monte. Aí você fala, cara, isso não vai rolar. Não vai rolar. Não tem margem, não tem nada. Você está pagando para trabalhar. É melhor não fazer nada. Ô Gui, mas Entendeu? me fala uma coisa, aí você teve esse momento que você fez essa cisão, né, com o teu sócio, e Uhum, depois, o que que aconteceu? Para onde você foi? show. Então, eu continuei fazendo a mesma coisa, né? Que era o que eu gosto, é o que eu sabia fazer. Continuei atendendo os clientes que eu já tinha, né? E só que aí eu fui buscar conhecimento. Então, assim, primeira coisa que eu fiz, eu falo que são 5 pilares. A primeira, que me ajudaram a me reconstruir. Primeiro pilar, eu busquei um mentor. Vou Esse foi o anotar, primeiro tá? ponto. Pode anotar. Eu busquei um mentor. Então, esse mentor foi o que me abriu luz para o caminho. Então, pense o seguinte: quando você vê que está tudo errado, o que acontece? É tanta informação que é como se colocasse um holofote na sua cara. Você não enxerga nada. É muita luz, é muita coisa acontecendo, você não enxerga. O que que o mentor fez comigo? Ele pegou esse holofote e virou para frente. Aí eu comecei a enxergar. Eu falei, opa, agora sim eu tenho visão daquilo que eu estava fazendo e para onde eu posso ir. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que eu vi que faltava uma série de conhecimentos. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de buscar coisas novas. Eu voltei a ler, a estudar, a fazer curso. Eu me coloquei como a pessoa mais ignorante possível. Eu falei, cara, eu sou muito ruim. Eu botei isso, não é que eu botei na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso engolir conhecimento. E aí eu comecei a engolir. Só que não só engolir, eu comecei a engolir e a transformar isso em execução. Porque não adianta, você vai lá, estuda, lê ali 40 livros, aplicou o quê? Nada. Melhor ler um e aplicar. Só que eu sou muito assim. Eu li, eu passei a ser assim, não é que eu passei a ser assim. E Então, aí, o terceiro é a execução. eu coloco na segunda, porque A segunda, é conhecimento mais estudar e execução. aplicar, estudar e Tá. aplicar, estudar e aplicar. Quer ver? Vou dar um último exemplo do que eu fiz. Um menino que trabalha comigo, ele me mandou um e-book sobre conteúdo. Eu li e transformei no serviço. Um e-book gratuito que já me rendeu aí uma dezena de milhares de reais aí de serviço prestado. Olha, Sei lá, eu li isso aí tem uns 3, 4 meses. Eu falei, cara, isso é genial. E olha só, eu fui melhorando conforme eu fui fazendo. O último que eu fiz, o cliente ele gostou, ele falou, cara, isso é muito legal, mas pô, tu só vai fazer isso para conteúdo? Eu queria para o marketing da minha empresa. Eu falei, beleza, vamos fazer. Então olha. já me gerou mais retorno. Sabe o que E, acontece? O conhecimento, ele expande a consciência e te dá mais repertório. E aí você hum, consegue fazer várias conexões e pensar em várias exato. possibilidades de solucionar um problema. A palavra é repertório. E aí, assim, eu notei isso quando eu tinha que lá na época que eu quebrei, estava me recuperando e tal. E aí eu participei de uma rodada de negócios, aí um cliente me apresentou um cara e ele precisava de uma consultoria de marketing. E aí ela falou, ó, faz com o Guilherme e tal, não sei o quê, eu nem tinha consultoria. Aí eu, caramba, falei, faço. Aí cobrei um valor. Eu não queria fazer, porque eu não estava seguro de fazer, eu cobrei um valor alto. Assim, alto porque eu cobrava na época. Ele fechou. Aí eu falei, putz, e agora? Eu Agora vou tem que entregar. entregar. Agora eu vou entregar, vou entregar. Aí o que eu fiz? O cara era consultor. Ele era consultor. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu dei sorte porque ele falou assim: olha, eu vou viajar, já vou te pagar uma parte, vou viajar, volto em 15 dias. Aí a gente começa. Eu falei, beleza. Falei,
fui lá, comprei um livro chamado A Bíblia da Consultoria. Eu engoli o livro em 3 dias, fiz vários tópicos, montei lá a consultoria para ele, fiz o primeiro encontro, aí o cara parou e falou assim, meu, me dá mais uns dias. Minha cabeça tá explodindo, tu abriu meu olho para um monte de coisa que eu tô fazendo errada. E assim, eu só tava passando para ele o que eu tinha acabado de aprender. Eu fixei o que eu aprendi, porque eu estava ensinando, e aí o cara, nossa, fantástico. Esse cara hoje, aí ele passou a frequentar o movimento empreendedor e hoje ele é membro. E eu estou falando que Olha, isso foi em que 2018. legal. Que É, legal. Então, assim, ó, primeira é ter um mentor. Segundo, conhecimento, mas colocado em prática. E o e terceiro? aplicar. O terceiro é saber vender. Que eu trouxe lá do banco. Assim, se eu vendia as coisas que eu vendia lá, eu vou vender o que eu faço, porque eu acredito nisso que eu faço. É muito fácil. E aí até o Júlio que trabalha comigo, ele fala, cara, eu falo, vou fazer uma call aqui. E aí ele fala, ativa a chavinha do Gui 100% conversão. Aí, cara, é porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, ponto final. Eu converto mesmo na hora que eu vou conversar. Eu só não fecho se, sei lá, a pessoa ou não tem dinheiro mesmo, ou sei lá, né? Porque eu acredito. Então, esse foi um fator preponderante. O quarto fator foi ambiente. Que sentido de ambiente? Quando eu comecei a conviver mais com pessoas que falavam a mesma língua do que eu, tipo assim, que tinham negócio, né, participar de grupos de networking, estar em evento, essas coisas, isso abre a nossa cabeça. Então, essa foi a primeira. Então, a própria mentoria que eu fiz, que tinha lá os encontros da mentoria, tudo, você vê que o papo muda. Então, primeiro, eu passei a frequentar esses lugares e conversar mais com essas pessoas. Segundo, eu parei de estar em lugares que não me acrescentavam muito. Então, eu tenho alguns grandes amigos, mas às vezes eles estão com uma turma que eu falo, cara, essa turma eu não tenho paciência para esses papo furado mais. Eu não ia. Cara, aí você vai lá, aí você gasta o dinheiro, fala, não, eu prefiro ficar em casa, fazer nada. Eu prefiro. Por quê? Porque não acrescenta em nada, eu perco meu tempo lá, gastar dinheiro, sei lá, enfim. E a última mudança foi sair da casa dos meus pais. Então, assim, eu quebrei, era 20 vezes o meu Prolabore e em 1 ano e meio eu estava saindo da casa dos meus pais. Ou seja, em menos tempo, né? Por que eu fiz isso? Eu nem tinha tanta condição assim. Eu fiz porque na casa dos meus pais era tudo muito fácil. As pessoas, você vai se ferrar, mas aqui eu monto o escritório do jeito que eu quero, faço o que eu quiser, se eu quiser fazer uma live à noite, enfim. E isso me trouxe a maturidade final para que eu tivesse um outro salto. Então, o ambiente muda muito. E por fim, e aí eu acho que esse foi o que acelerou todo o processo, é o networking. Porque na hora, eu já vinha fazendo networking, eu já estava nesse outro grupo, eu estou falando que isso foi em 2017 para 2018, o movimento empreendedor ele já estava acontecendo ali, né, de uma maneira diferente do que é hoje, só que na hora que eu cheguei, falei assim, cara, eu preciso ativar minha rede de contatos. E eu ativei, porque eu precisava fechar cliente, porque eu precisava das coisas, a rede de contatos respondeu. Mas respondeu assim, a minha rede de contatos acelerou muito a minha recuperação. Muito. E assim, eu nunca fui de ficar pedindo as coisas, sabe? Eu só ia fazendo, E ajudo. você Tá, montou você montou uma agência de marketing sozinho, então, depois que você fez essa sozinho, continuei sozinho. sozinho. Quando que Isso, foi? 2018? 2018. E aí Isso eu você sozinho. acionou sua rede, falou, gente, estou de volta. Eu não vou, assim, não é nem que eu tô de volta. Eu cheguei na rede e falei assim, galera, é o seguinte, eu desfiz minha sociedade, metade da minha carteira de clientes eu não tenho mais. Eu desfiz a sociedade e isso gerou uma série de custos tal, e eu preciso fechar novos clientes. Eu falei assim, ó, e vai ser uma pegada diferente, agora vai ser assim tal. Aí eu falei, eu montei aqui, ó, um serviço específico para vocês. Isso dentro do movimento empreendedor. Ali eu fechei 5 clientes na hora. Teve gente que falou assim, vou fazer. Eu nem sei se a Olha, galera queria, mas que fez. legal, hein? Eu fico muito impressionada com isso, porque assim, três levantadas, né? Três reerguidas, Foi, vamos dizer assim. E foi. me diz uma coisa, você falou sobre mentoria. Quem foi o seu mentor nesse processo? Foi o Joel J.
Joel Eu fiz J. lá no comecinho Excelente mentor, ainda, hein, Guilherme? lá no final Excelente de mentor. lá no final de 2017, né? Foi assim, foi incrível. É, eu diria assim, que se não fosse isso, provavelmente eu estaria seguindo caminhos errados. Eu teria a mesma pegada, talvez, mas eu não, por isso que eu coloco isso como primeiro ponto. Porque foi ali que eu tive o caminho, foi ali que. Porque não adianta você correr para o lado errado. É muito esforço para depois ter que correr tudo de volta. Né? Então, assim, a questão da mentoria, e assim, eu paguei, eu não tinha dinheiro. Essa questão de eu acionar minha rede foi justamente assim, cara, eu preciso pagar a mentoria, nem tenho dinheiro, estou devendo, e eu fechei. Foi um risco, né? Eu me joguei, falei, vou fazer. E aí eu fui lá, apliquei alguma coisa que eu aprendi na mentoria, apliquei e deu certo. E aí eu paguei a mentoria, assim, no encontro do movimento empreendedor. Claro, eu tinha parcelado, falei, o dinheiro está aqui. Aí eu fui pagando, tal, deixei aquele dinheirinho ali guardado, né? Mas no final, assim, fui me recuperando de uma forma bacana. Então, assim, em 20 meses, na verdade, quando seria a, que eu tivesse pagado lá, vamos dizer assim, se eu não gastasse nada, que eu tivesse pagado minha dívida, eu já estava saindo da casa dos meus pais. Eu já tinha feito uma viagem internacional de 15 dias. Fiquei 15 dias viajando o Peru e trabalhando de lá. Voltei, aí teve essa oportunidade e saí. E assim, não é que eu saí para eu saí para um apartamento que é de um amigo e que eu visitei pela primeira vez 5 anos atrás e falei, caraca, queria morar num apartamento assim. Estou exatamente no apartamento que eu pensei isso, no mesmo. Então assim, Caramba, é. que legal, E Gui. aí eu falo assim, cara, foi isso. E aí eu falei, cara, o que que me trouxe até aqui? A mentoria, as mudanças de ambiente, de pensamento, passei a estudar muito mais e aplicar as coisas, e o networking. Eu esqueci Ó, vou alguma coisa. colocar aqui para o pessoal fazer uma colinha, tá? Então, seguinte, são 5 passos. Toda vez que você se sentiu um pouco perdido, ou realmente você Hum, teve uma adversidade, caiu, tá cansado, porque isso acontece o tempo inteiro, são hum, 5 passos que o Guilherme indica. Primeiro, ter uma boa mentoria, um mentor isso, que tire esse holofote do seu rosto e bote para o horizonte para você ter visão. Segundo, conhecimento mais colocado em prática, porque senão vira uma obesidade mental, você só tem isso. conhecimento e não coloca nada em prática, e precisa sim colocar em prática para virar ação, virar protótipo, virar produto, virar solução de problema. Terceiro, saber vender, se vender e vender o seu produto e seu serviço. O quarto, ambiente, ou seja, Gente, com quem você está trocando, com quem você está se retroalimentando, com quem você está se reabastecendo. E quinto, networking, que é justamente essa rede poderosa de contatos que pode te ajudar a ter mais negócios, né, a fomentar mais negócios, mas uhum. também a troca, que a troca é muito positiva. E infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento empreendedor, que é algo que realmente eu fiquei encantada quando eu ouvi da primeira vez, e hoje faço parte, estou junto com o Gui nesse movimento. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para todo mundo saber o que significa, o que é, na Legal. verdade. Bom, o movimento empreendedor ele começou aí como uns encontros para a gente fomentar o networking, rodadas de negócio e tudo mais, só que hoje ele está se transformando em um ecossistema, né? Um ecossistema que visa o quê? Justamente trazer esses 5 pontos aí para as pessoas que fazem parte. Então, a gente tem o ambiente, tem o clube de negócios que ajuda nessa construção da rede de contatos, a gente tem a plataforma que vai trazer conhecimento, é, o próprio grupo, né? Quando eu falo de mentoria, você não precisa ter um mentor, você pode ter vários. O próprio grupo pode se transformar numa mentoria para você. E quando você chega com um desafio, cada um vai trazer uma visão diferente. Então, isso já Com não deixa. certeza, eu conversando com você aqui, vários insights já. É Com certeza tem. mentoria coletiva, e óbvio que quando Coletiva. você participa de uma rodada de negócios, você vai praticando a venda. Você está vendendo ali e tudo, né? É claro que não é o objetivo central a venda, o Principal. objetivo é a conexão, né? Então é o ambiente, a conexão, o aprendizado, a troca de experiências. A consequência disso é você estar mais preparado e as oportunidades elas vão surgindo. E aí, se você está preparado quando as oportunidades aparecerem, automaticamente você vai fechar mais negócios. Então, por isso que é um ecossistema, né? É isso que é o movimento empreendedor hoje.
Nossa, muito legal, Gui, muito legal. Me diz uma coisa, qual que é o livro que você indica para a moçada que está querendo aí entender um pouco mais de empreendedorismo? O Mito do Empreendedor, começar por ele. O Mito do Empreendedor. Quando eu li, nem faz tanto tempo assim, era um soco no estômago atrás do outro. Era você enxerga ali realmente o que, que é empreender, o que, que é olhar para a sua empresa como um negócio e não como um emprego, né? E eu acho que esse é o ponto de partida. Acho que esse livro é obrigatório para todo mundo. Deixa eu ver se isso é para mim mesmo. E hoje, como é que está o seu negócio? Como é que está essa questão de empreender para você? Está mais tranquilo? Você está num momento mais sussa? Como é que tá? Nunca tô sussa, eu tô sempre Não, buscando né? alguma coisa, uma melhoria, enfim. Eu tô no momento de transição, né? De novo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Tô ajustando algumas coisas em relação à agência para justamente poder investir um pouco mais aí de tempo, né? No movimento empreendedor. Eu acredito muito nisso, nesse projeto. Eu acho que tem uma quantidade de pessoas enorme que precisa de uma ajuda, que precisa de uma direção, que precisa se conectar com outras pessoas e eu quero e vou investir nisso cada vez mais aí daqui para frente. Sensacional, Gui. Olha, muito obrigada pela sua participação. Onde a gente te encontra? Ó, eu deixei já cadê? Aqui, ó. O meu Arroba Instagram Gui aí, Carvalho Gui Carvalho MKT. MKT, pode me procurar lá, seguir, enfim. E aí, se quiser mandar uma mensagem, bater um papo, tirar uma dúvida, eu estou sempre lá disponível. E nós temos também o arroba do Movimento Empreendedor. Então é arroba Movimento Empreendedor. Você vai saber tudo sobre essa rede de contatos poderosa que a gente criou aqui no Brasil. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, Gui. Ó, volta para falar do livro, hein? Quero que você faça aqui com a gente um podcast só do livro. Pode ser? Vamos. Pode, claro, claro. Vamos combinado. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Beijo. Tchau, Valeu, tchau. tchau.